Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos estudar o livro de 2ª Esdras. E eu não vou dar uma introdução do livro e explicar muita coisa, porque eu já expliquei bastante coisa na comunidade do canal, e esse vídeo é para quem já escutou a narração feita pela inteligência artificial do 2º livro de Esdras. E em um determinado ponto do vídeo nós vamos chegar no resultado do título. Eu vou fazer uma introdução, porque é necessário, sem entrar em muitos detalhes, só para refrescar algumas coisas na nossa mente, para recapitular coisas que eu tenho postado lá na comunidade do canal. Depois da introdução, nós vamos ouvir os capítulos 11 e 12 do livro de 2ª Esdras, e depois, no terceiro ponto, nós vamos entrar nas explicações. E eu escolhi começar pelo capítulo 11, porque é a partir dessa visão e desse sonho que a gente vai conseguir comprovar que esse livro não é apócrifo, esse livro é inspirado pelo Espírito de Deus. O porquê que os bispos católicos não colocaram vários livros inspirados na Bíblia e o porquê que a Reforma, ao invés de acrescentar, subtraiu ainda mais, e isso eu vou explicar em outros vídeos. E eu estou maravilhado com esse livro. Só de ouvir, você fica maravilhado. Então, imagine se você receber a explicação do livro. Esse livro, eu chamo ele de Rei dos Apócrifos. É ele o resgatador de todos os livros que estão jogados nos apócrifos e serão resgatados. Esses livros fazem parte dos 70 livros que Deus inspirou Esdras a escrever. Ao todo, Esdras escreveu 94 livros. Não se assuste, porque não é como você pensa, olhando para a nossa Bíblia. A nossa Bíblia está de uma maneira aonde Deus fez a inspiração, sim, mas houve muitas coisas humanas dentro da nossa escritura, porque senão nós não teríamos erros de traduções, frases inteiras acrescentadas, palavras modificadas e erros grotescos de traduções. Ou seja, o Espírito Santo, que é soberano, ele vai exercer a sua soberania até um certo ponto, ele vai deixar registrado um histórico onde a gente olhasse para como o cânon bíblico foi feito pela Igreja Católica, como o segundo cânon pela Reforma foi feito, para a gente olhar a história e analisar e ver o plano que Deus planejou. Esse livro está fora da Bíblia, e assim como Enoque, como o livro de Baruque, que vocês viram, que é espetacular, eles estão fora da Bíblia não apenas por mãos humanas, mas pelo decreto do próprio Deus. Então é difícil vocês entenderem isso se não houver uma explicação bem lúcida dessas coisas. Porque o Espírito Santo não é contraditório. Ele não vai pôr livros e depois tirar. Ele não vai criar vários cânons bíblicos no decorrer dos séculos e depois lá no futuro mudar de ideia e subtrair. Então, embora a Igreja Católica tenha sequestrado a palavra de Deus por séculos, na verdade por 1 milênio e alguns séculos, e Deus permitiu isso, no princípio, alguns bispos católicos não eram totalmente pervertidos. Eles, pelo menos, preservaram alguns pontos da Escritura. Então, muitos pensamentos nossos têm que ser restaurados até nesse ponto, para você poder ter total confiança nas Escrituras. Mas o que mais vai te selar o pensamento é a explicação desse livro. Eu não vou começar pelo começo, assim como Enoque eu não comecei pelo começo, assim como Baruque eu não vou começar pelo começo. Eu vou começar pelos capítulos que eu acho que trazem mais evidência à inspiração divina. E é claro que nós vamos estudar o começo desses livros. 2ª Esdras vai te obrigar a escutar 1ª Esdras novamente. Assim como Baruque, o amigo de Jeremias, quando você escuta, você fica querendo ler Jeremias de novo. Assim como você estuda Enoque, você fica com vontade de voltar no livro da lei. Então, esses apócrifos, aspas, eles na verdade nos fazem ter mais vontade de estudar os livros que estão na Bíblia. Isso que é incrível. É um presente. Você vai observar a Escritura. Olha para o título do vídeo. Nós não vamos trabalhar com especulações e rumores. Nós vamos trabalhar com profecias bíblicas. E já posso dizer logo de início, sem as profecias de Daniel, você jamais vai entender as profecias do livro de 2ª Esdras, por mais bonito que seja o discurso do livro. Você vê que o livro de 2ª Esdras ele tem o mesmo padrão profético das Escrituras, o mesmo jeito que Deus fala com seus profetas. Quando Deus vai revelar sonhos e visões para o profeta Daniel, principalmente aí no capítulo 7, você vê que a mesma maneira como Deus revela é a mesma maneira como Deus vai revelar para Esdras essa visão da águia com 12 asas e 3 cabeças, que revela todo o nosso contexto histórico aqui, desde o tempo de Cristo até o tempo do fim, com detalhes,
e nos acrescenta muitas coisas. Então você vê que a linguagem do Senhor é a mesma, não é uma linguagem humana. O homem não tem capacidade para inventar uma profecia tão grandiosa como essa. E não tem nenhum outro livro da Bíblia que fale sobre os santos, uma boa parte dos santos, serem protegidos no deserto, como fala 2 Esdras. Claro que, como eu tenho falado no canal, todos os profetas são importantes, têm as suas profecias únicas e tem que somar todas, mas sempre tem um que se destaca e fala com mais clareza. Embora esse fale com mais clareza sobre tal ponto, precisa de outros ângulos. Assim como os evangelhos. Você precisa dos 4, mas João ele traz ali um assunto único que só tem nele e não tem nos outros 3. Mas também Lucas acrescenta pontos que não estão em João ou em Mateus. 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas é como os 4 evangelhos do Novo Testamento. As cartas de Paulo, por exemplo, você não pode ler Romanos sem ler Gálatas. Poder pode, mas Paulo fez a conexão entre essas duas cartas de maneira que elas quase que são gêmeas. Elas só não são cartas gêmeas por causa do tamanho. Assim como Efésios e Colossenses se completam, assim são esses livros. Então prestem atenção, sem as profecias de Daniel, você não vai entender isso daqui. Deus já programou dessa maneira. E sem o livro do Apocalipse, nós não entendemos as profecias de Daniel. Porque o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia e é o livro mais importante de todos. Porque é ele que conecta todas as coisas. Por isso que ele é a tampa da panela. Ele é o último livro a ser escrito. Então é o livro do Apocalipse que abre todos os selos, de qualquer profeta. Só que o livro do Apocalipse não se revela sozinho. Então, sem Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 e Apocalipse capítulos 13 e 17, não tem como entender o que nós vamos estudar aqui e o propósito do título. Daniel 2 e Daniel 7 é importantíssimo. Para você ficar com uma leitura conexa mais fresquinha na mente, eu vou rodar o capítulo 11 e 12 inteiro. E aí vai percebendo, ouça com muita atenção. Então tá, vamos começar. Capítulo 11. Na segunda noite tive um sonho. Vi surgir do mar uma águia que tinha 12 asas emplumadas e 3 cabeças. Vi-a espalhar suas asas sobre toda a terra, e todos os ventos do céu sopraram sobre ela, e as nuvens se reuniram ao redor dela. Vi que de suas asas surgiram asas opostas, mas elas se tornaram pequenas, asas insignificantes, mas suas cabeças estavam em repouso. A cabeça do meio era maior que as outras cabeças, mas também estava em repouso com elas. Então vi a águia voar com suas asas, e ela reinou sobre a terra e sobre os que a habitam. E vi como todas as coisas debaixo do céu estavam sujeitas a ela, e ninguém falou contra ela, nenhuma criatura que estivesse na terra. Então vi a águia se erguer sobre suas garras, e ela proferiu um grito para suas asas, dizendo: Não vigiai todas ao mesmo tempo. Deixai que cada uma durma em seu próprio lugar e vigie em sua vez, mas deixai que as cabeças sejam reservadas para o fim. Olhei novamente e vi que a voz não veio de suas cabeças, mas do meio de seu corpo. Contei suas asas rivais, e havia 8 delas. Enquanto eu observava, uma asa do lado direito ergueu-se e reinou sobre toda a terra. E depois de um tempo seu reinado chegou ao fim, e ela desapareceu, de modo que até mesmo seu lugar não era mais visível. Então a próxima asa se ergueu e reinou, e continuou a reinar por um longo tempo. Enquanto ela reinava, seu fim também chegou, de modo que desapareceu como a primeira. E uma voz soou, dizendo a ela: Ouça-me, você que governou a terra todo este tempo. Eu anuncio isso a você antes que você desapareça. Depois de você, ninguém governará tanto quanto você governou, nem metade do tempo. Então a terceira asa se ergueu, e manteve o governo como as anteriores, e também desapareceu. E assim aconteceu com todas as asas. Elas exerceram poder uma após a outra, e depois nunca mais foram vistas. Continuei olhando, e no devido tempo as asas que se seguiram também se ergueram do lado direito para governar. Algumas delas governaram, mas desapareceram repentinamente. E outras delas se ergueram, mas não mantiveram o governo. E depois disso, olhei, e vi que as 12 asas e as 2 pequenas asas haviam desaparecido, e nada permaneceu no corpo da águia, exceto as 3 cabeças que estavam em repouso e 6 pequenas asas. Enquanto continuava olhando, vi que 2 pequenas asas se separaram das 6 e permaneceram sob a cabeça que estava do lado direito.
mas 4 permaneceram em seu lugar. Então vi que essas pequenas asas planejavam se estabelecer e manter o governo. Enquanto continuava olhando, uma foi estabelecida, mas desapareceu repentinamente. Uma segunda também, e essa desapareceu mais rapidamente do que a primeira. Enquanto continuava olhando, as 2 que restavam estavam planejando entre si governar juntas. E enquanto estavam planejando, uma das cabeças que estavam em repouso, a do meio, de repente despertou. Era maior que as outras 2 cabeças. E vi como ela aliou as 2 cabeças a si mesma. E como a cabeça se voltou com aquelas que estavam com ela, e devorou as 2 pequenas asas que estavam planejando governar. Além disso, essa cabeça ganhou o controle de toda a terra, e com muita opressão, dominou seus habitantes. Ela tinha mais poder sobre o mundo do que todas as asas que haviam passado antes. Depois disso, olhei novamente e vi a cabeça do meio desaparecer repentinamente, assim como as asas haviam feito. Mas as 2 cabeças restantes continuaram a governar sobre a terra e seus habitantes. E enquanto olhava, vi a cabeça do lado direito devorar a do lado esquerdo. Então ouvi uma voz me dizendo: Olhe à sua frente e considere o que você vê. Quando olhei, vi o que parecia ser um leão despertado da floresta, rugindo. E ouvi como ele proferiu uma voz humana para a águia e falou, dizendo: Ouça e eu falarei com você. O Altíssimo diz a você: Você não é o que resta das 4 feras que eu fiz para reinar no meu mundo, para que o fim dos meus tempos venha através delas? Você, a 4ª que veio, conquistou todas as feras que vieram antes. E você dominou o mundo com grande terror, e sobre toda a terra com opressão dolorosa. E por tanto tempo você viveu na terra com engano. Você julgou a terra, mas não com verdade, pois você oprimiu os mansos e feriu os pacíficos. Você odiou aqueles que falam a verdade, e amou mentirosos. Você destruiu os lares daqueles que produziam frutos, e derrubou os muros daqueles que não lhe fizeram mal algum. Sua insolência subiu diante do Altíssimo, e seu orgulho ao Poderoso. O Altíssimo olhou para seus tempos. Agora eles terminaram, e suas eras chegaram à conclusão. Portanto, você, águia, certamente desaparecerá. Você e suas asas aterrorizantes, suas pequenas asas mais perversas, suas cabeças malignas, suas garras mais perversas, e todo o seu corpo inútil, para que toda a terra, liberta de sua violência, possa ser refrescada e aliviada, e possa esperar pelo julgamento e pela misericórdia daquele que a fez. Capítulo 12. Enquanto o leão estava dizendo estas palavras para a águia, olhei e vi que a cabeça restante havia desaparecido. As 2 asas que haviam passado para ela se ergueram e se estabeleceram para reinar, e seu reinado foi breve e cheio de tumulto. Quando olhei novamente, elas já estavam desaparecendo. Todo o corpo da águia estava queimado, e a terra estava extremamente aterrorizada. Então acordei em grande perplexidade de espírito e grande medo. E disse ao meu espírito: Tu trouxeste isso sobre mim, porque buscas os caminhos do Altíssimo. Ainda estou cansado na mente e muito fraco em meu espírito, e nem um pouco de força me resta, por causa do grande medo com o qual fui aterrorizado esta noite. Portanto, agora suplicarei ao Altíssimo para que me fortaleça até o fim. Então eu disse: Ó soberano Senhor, se encontrei favor aos teus olhos, e se tenho sido considerado justo diante de ti, além de muitos outros, e se minha oração de fato subiu diante de teu rosto, fortalece-me e mostra-me teu servo, a interpretação e o significado desta visão aterradora, para que possas confortar completamente minha alma. Pois julgaste-me digno de ser mostrado o fim dos tempos e os últimos eventos dos tempos. Ele me disse: Esta é a interpretação desta visão que viste. A águia que viste subindo do mar é o 4º reino que apareceu em visão a teu irmão Daniel. Mas não lhe foi explicado como agora explico a ti. Os dias estão chegando, quando um reino se levantará na terra e será mais aterrorizante do que todos os reinos que o precederam. E 12 reis reinarão nele, um após o outro. Mas o segundo que deve reinar terá domínio por um tempo mais longo do que qualquer um dos 12. Esta é a interpretação das 12 asas que viste. Quanto a ouvires uma voz que falava,
vindo não das cabeças da águia, mas do meio de seu corpo. Esta é a interpretação. No meio do tempo daquele reino, grandes lutas surgirão, e ele estará em perigo de cair. No entanto, não cairá então, mas recuperará seu antigo poder. Quanto a veres 8 pequenas asas agarradas às suas asas, esta é a interpretação. 8 reis se levantarão nele, cujos tempos serão curtos e seus anos rápidos. 2 deles perecerão quando o meio de seu tempo se aproximar, e 4 serão mantidos para o tempo em que seu fim se aproximar, mas 2 serão mantidos até o fim. Quanto a veres 3 cabeças em repouso, esta é a interpretação. Em seus últimos dias, o Altíssimo levantará 3 reis, e eles renovarão muitas coisas nele, e governarão a terra e seus habitantes mais opressivamente do que todos os que estiveram antes deles. Portanto, são chamados as cabeças da águia, porque eles resumirão sua maldade e realizarão suas últimas ações. Quanto a veres que a cabeça grande desapareceu, um dos reis morrerá em sua cama, mas em agonia. Quanto aos 2 que restaram, a espada os devorará. Pois a espada de um devorará aquele que estava com ele, mas ele também cairá pela espada nos últimos dias. Quanto a veres 2 pequenas asas passando para a cabeça que estava do lado direito, esta é a interpretação. São estes que o Altíssimo guardou para o fim da águia. Este foi o reinado, que foi breve e cheio de tumulto, como viste. E quanto ao leão que viste levantando-se da floresta, e rugindo e falando com a águia, e reprovando-o por sua injustiça, e quanto a todas as suas palavras que ouviste, este é o Messias que o Altíssimo guardou até o fim dos dias, que surgirá da descendência de Davi, e virá e falará com eles. Ele os denunciará por sua impiedade e por sua maldade, e mostrará diante deles seus tratamentos desdenhosos. Pois primeiro ele os trará vivos diante de seu tribunal de julgamento, e quando os tiver reprovado, então os destruirá. Mas em misericórdia, ele libertará o restante do meu povo, aqueles que foram salvos por todas as minhas fronteiras, e os fará alegres até que o fim chegue, o dia do julgamento, do qual falei a ti no começo. Este é o sonho que viste, e esta é a sua interpretação. E somente tu foste digno de aprender este segredo do Altíssimo. Portanto, escreve todas estas coisas que viste em um livro, coloca-o em um lugar escondido, e tu as ensinarás aos sábios entre teu povo, cujos corações tu sabes ser capazes de compreender e guardar estes segredos. Quanto a ti, espera aqui por mais 7 dias, para que te seja mostrado o que mais agradar ao Altíssimo mostrar-te. Ok, escutou? Prestou atenção? Agora eu vou ler para vocês o finalzinho do capítulo 10, só para pegar o contexto e vocês entenderem o que o anjo falou para Esdras. Aí diz o seguinte, verso 55. E portanto, não temas, não deixes que o teu coração se assuste, mas entra e vê a beleza e a grandeza do edifício, tanto quanto os teus olhos podem ver. Agora, verso 56. E então ouvirás tanto quanto os teus ouvidos puderem compreender, pois tu é mais abençoado do que muitos outros, e és chamado pelo Altíssimo. E assim são poucos, mas amanhã à noite você permanecerá aqui. E assim o Altíssimo te mostrará visões das coisas elevadas, que o Altíssimo fará aos que habitam na terra nos últimos dias. Então, aí Esdras falando, dormi aquela noite e a outra, como ele me ordenou. Aí ele vai ter um sonho. Veja que a visão é relacionada aos últimos dias. E realmente, porque os últimos dias começam lá no tempo de Cristo. Então tive um sonho, e eis que subia do mar uma águia, que tinha 12 asas esplumadas e 3 cabeças. Vai prestando aqui atenção. 12 asas, 3 cabeças. É uma águia. Nessa visão, você vai ver que Deus vai pegar a visão lá do tempo de Cristo, onde tinha o Império Romano, e vai estender até o tempo do fim. Vocês vão perceber que o próprio Deus vai falar para Esdras que nessa visão, ela está conectada com a visão que ele deu a Daniel. Como se Deus estivesse falando para Esdras, vou te acrescentar coisas, e para nós, vocês não vão entender isso se não entenderem as visões que estão lá no livro de Daniel pelo livro do Apocalipse. É uma mensagem profética do Espírito. Só que, veja,
na visão que nós temos do profeta Daniel, nós vamos trabalhar com alguns paralelos proféticos de Daniel, nós vamos perceber que aqui Deus vai contar as mesmas coisas que Deus falou para Daniel, só que vai mudar a figura para acrescentar novas informações e mostrar para a gente coisas que estão no miolo do tempo, coisas que geralmente a gente fica atento só na geopolítica para tentar entender, mas aqui Deus vai pegar a geopolítica ocidental e oriental e não vai deixar o ocidental de lado, coisas do nosso tempo referentes às coisas que aconteceram antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, coisas que aconteceram nesse período e vai nos dar aqui de presente para nós sabermos o que vai acontecer de antemão, antes mesmo do chifre pequeno se levantar. Sabe que a gente conhece que quando o chifre pequeno se levantar, ele vai se levantar no meio de 10 reis. É a 7ª cabeça que passou o tempo. Ele se levanta na 7ª cabeça lá da besta do Apocalipse 13, é só nela que tem 10 chifres. Ela é o 4º animal do profeta Daniel e também os pés da estátua. Se levanta um chifre pequeno, vai ter uma guerra primeiro, né? Ele vai derrubar o poder de 3 chifres, mas ainda os reinos vão permanecer. Eles vão ser subjugados debaixo do seu poder, e aí esses 10 reis vão reconhecer a sua autoridade e vão passar o poder para ele. Essas coisas estão descritas lá no Apocalipse 17. E aí entra o período do 8º rei, certo? Então nós sabemos que para se iniciar a última semana, a 7ª cabeça tem que estar com 10 reis. E aí se levanta o chifre pequeno. E aí nós sabemos que entramos na última semana, certo? Ele se levanta, mas ele vai ter que derrubar 3 reinos e até ele chegar ao seu poder e autoridade recebida pelo próprio Satanás, como está em Apocalipse 13, aí está na metade da semana, para ele reinar só 42 meses. Só que nós não sabemos o que vai acontecer antes do chifre pequeno se levantar. Nós sabemos que terão guerras e rumores de guerras, mas quais países estarão envolvidos? O que vai acontecer? Esdras revela. E isso foi programado pelo próprio Deus. Por isso que Deus falou para Esdras. Alguns livros ele iria escrever, ele iria publicar. Os dignos e os indignos iriam ler, mas outros só os sábios iriam ler. Logo depois que Deus explicar essas coisas aqui, ele vai ter o cuidado de acrescentar essas maravilhosas informações logo após essa visão, para que nós entendêssemos isso. Por isso que Esdras é o rei dos apócrifos, ele é o resgatador de todos os outros livros que são inspirados por Deus. Não é Enoque o resgatador. Enoque foi o primeiro livro a ser aceito, é maravilhoso. Tem livros dentro da nossa Bíblia que resgatam Enoque, tem cartas que resgatam Enoque, mas Enoque não é o resgatador de todos os outros. É 2ª Esdras. E aliás, 2ª Esdras, ele foi sim o 2º livro a ser escrito, mas o 2º livro vai contar a história antes do primeiro que nós temos na Bíblia. Então, se fosse colocar em ordem cronológica, 2ª Esdras é primeiro, e o primeiro Esdras da nossa Bíblia é o 2º, mas em ordem de escrita, o primeiro é o primeiro e esse é o 2º, como está escrito no primeiro verso do primeiro capítulo, que foi o 2º livro que ele está escrevendo. Então aqui, Deus vai dar uma visão com uma águia com 3 cabeças e 12 asas, e aí vai prestando atenção nos detalhes. Eu vou falar aqui de antemão, mas eles vão se repetindo na explicação do vídeo, porque são muitos detalhes. Então vão ter 12 asas. Deus vai nos revelar que essas asas falam dos períodos que irão desde o tempo de Cristo até o tempo do fim. Essa águia vai ser derrotada pelo leão da tribo de Judá, que vai aparecer aqui no sonho. Vai se identificar lá com o 4º animal, que vai ser derrotado pelo poder do ancião de dias que está vindo, depois de 3 tempos e meio. É Cristo, é o leão da tribo de Judá. Tá tudo conectado. E aí, essas asas, Deus vai fazer uma divisão que é difícil de perceber. De tanto eu escutar e pensar e voltar a escutar e voltar a pensar, eu consegui entender o mistério da visão. São 12 asas. E aí vão ter 8 asas contrárias. 8 asas que vão se opor ao próprio reino. Porque Deus vai revelar que é um reino todo unificado, mas ele faz guerra um contra o outro, fazendo aliança e matando o outro, porque é disputa de poder. É uma realidade do nosso mundo. 8 asas são contrárias. Essas 8 asas, elas são asas pequenas, mas são as mais perversas. E tem as asas pequenas perversas, as mais perversas do que aquelas outras 4, e tem asas, elas são as mais perversas de todas, são aquelas que são preservadas para o fim. Então são 12 asas, dessas 12, tem 8 que são contrárias, dessas 8,
vai ter aqui uma diminuição para 6. De 6, 2 dessas 6, elas vão sobrevoar lá para a cabeça da direita, que são as asas mais perversas, vão ficar 4. Dessas 4, vão sobrar 2. Então, de 12 foi para 8, de 8 vão para 6, de 6 vão para 4, de 4 vão para 2. Ou seja, a águia vai perdendo as asas conforme o tempo vai passando. Isso é um dos enigmas. As asas são referentes a um reino. Quando chega nas cabeças, é um reino com alianças. É um mistério também. E o porquê que Deus usou a águia? Isso é profundo. Isso foi exatamente o ponto para nos revelar as coisas atuais. Então tá, agora continua a leitura. Verso 2. Eu olhei e eis que ela estendeu as suas asas sobre toda a terra, e todos os ventos do ar sopraram sobre ela e se reuniram. Ventos, guerras, tumultos, tudo isso aqui no verso 2. Verso 3. Eu olhei e das suas penas cresceram outras penas contrárias, e eles se tornaram pequenas penas e pequenos. Surgiram asas contrárias. Aqui no verso 3, dá a entender que das penas surgiram mais penas contrárias. Então, no começo, eu pensei que tinham 12 asas e dessas 12 nasceram mais 8 ao todo, então, sendo a princípio 12, depois mais 8, ao total 20. Outra hora eu pensei que fossem 18, mas eu acredito que são realmente 12 asas. Então, verso 4. Mas as suas cabeças estavam em repouso. A cabeça no meio era maior que a outra, mas descansava como o restante. Ou seja, a cabeça do meio ela é maior do que a da esquerda e a da direita. Além disso, olhei e eis que a águia voou com as suas penas e reinou sobre a terra e sobre aqueles que nela habitavam. Eu lembrei de uma coisa aqui, nessa tradução não aparece a palavra nuvens. No áudio aparece nuvens. Aqui apareceu, se eu não me engano, ventos, né? Aqui, ó, todos os ventos do ar sopraram sobre ela e se reuniram. Na tradução fala nuvens. E como Deus vai continuar explicando essa visão nos últimos capítulos, que são outras camadas da revelação que explicam essa visão, então acredito que sejam realmente nuvens. Aí isso acontece nos profetas, né? Acontece que quando você tem um aplicativo hebraico, você pode ir lá e confirmar a palavra. Nesse caso aqui nós não temos. Mas como eu disse, no final vão aparecer nuvens. Nuvens que vão despejar tempestades de guerras. Essas nuvens, elas não vão ser explicadas aqui, mas elas vão ser explicadas lá nos capítulos finais. Que Deus não vai estar falando, olha, eu estou explicando ainda a visão da águia. Ele não vai dizer isso. Vai ficar em enigma, em mistério. Assim como Deus faz com Daniel, com Zacarias, com outros profetas, onde você vê que Deus ainda está acrescentando detalhes sobre as visões que já foram parcialmente explicadas antes. Então, vamos voltar ali. Além disso, olhei e eis que a águia voou com as suas penas e reinou sobre a terra e sobre aqueles que nela habitavam. E vi que todas as coisas debaixo do céu estavam sujeitas a ela, e ninguém falava contra ela, não, nenhuma criatura na terra. E eu olhei, e eis que a águia subiu sobre as suas garras e falou com as suas penas, dizendo, não observe tudo de uma vez. Como no áudio está, não vigieis todo ao mesmo tempo. Aqui está, não observe tudo de uma vez. Durma cada uma em seu lugar e observe conforme o curso. No áudio está, não vigieis todo ao mesmo tempo. Aí é para repousar e cada uma vigie no seu tempo. É mais ou menos assim, né? Que está no áudio. Continuando, verso 9. Mas que as cabeças sejam preservadas para o final. É a voz que veio do meio da águia, que Deus vai explicar o que significa isso. Verso 10. E eu olhei, e eis que a voz não saía da sua cabeça, mas no meio do seu corpo. E contei as suas penas contrárias, e eis que eram 8. Ou seja, você pode entender que eram 12, e das 12 surgiram mais 8, ou você pode entender que são 12, mas 8 se tornaram contrárias. E eu acredito que é assim que é, porque na explicação que Deus vai dar, vai nos direcionar a entender isso, que são apenas 12 asas, e não mais asas que nascem. Verso 11. E contei as suas penas contrárias, e eis que eram 8. E olhei, e eis que à direita se levantou uma pena e reinou sobre a terra. Aqui, pronto, começou o reinado das penas. Se levantou à direita. Essa águia ela é um mapa. Se fala direita, é Oriente Médio. É igual as pernas e os pés da estátua, é um mapa ali.
Direita, Oriente Médio. Esquerda, Ocidente. Certo? Se levantou da direita e reinou. 13. E aconteceu que quando reinou, chegou ao seu fim, e o seu lugar não apareceu mais. E os seguintes se levantaram, e reinou, e se divertiu muito. E aconteceu que quando reinou, veio também o seu fim, como o primeiro, de modo que não apareceu mais. Então foi a primeira asa na direita e a segunda na direita. Verso 15. Então ouviu-se uma voz e disse: Ouve, tu que governas a terra há tanto tempo, isto te digo, antes que não apareça mais. Ninguém depois de ti alcançará o teu tempo, nem metade dele. Verso 18. Então surgiu o terceiro e reinou como o outro antes, e também não apareceu mais. Presta atenção que aqui vai aparecer a explicação da visão, Deus mostrando reinando a primeira asa, a segunda e a terceira. Elas estão na direita. E aí não vai contar a quarta, quinta, sexta, vai mudar aqui a maneira como Deus vai explicar a visão. Por que Deus está nos mostrando dessa maneira? A águia é o Império Romano, que começou no Ocidente. O Império Romano, em Daniel 2, são as pernas de ferro, vai se estender até chegar lá nos pés. Tanto em Daniel 2 como em Daniel 7, Deus revelou até o quarto reino. Não fala quinto, sexto, sétimo. Essa revelação vai ser acrescentada lá no Apocalipse. Deus revela até o quarto reino. É como se no quarto reino Deus estendesse a visão para o tempo do fim. Então, desde lá do Japão, eu gravei alguns vídeos e alguns até dentro do carro e eu ilustrei para vocês, mostrando que existe uma história sendo contada nas pernas da estátua. Ocidente e Oriente. Uma história real que bate com a história registrada na humanidade. Até os historiadores confirmam isso. A Bíblia confirma a história. Eu não imaginava que um dia eu iria encontrar um profeta que estaria nos apócrifos explicando o miolo ali da história que está oculta nas pernas da estátua. No quarto animal, nós não vamos ter essa revelação de Império Romano dividido em dois, Ocidente e Oriente. As informações que nós vamos ter em Daniel 7 são outras. Tanto é que Deus muda os elementos. De uma estátua com elementos de ouro, prata, bronze, ferro e barro, ele muda para animais. Ele acrescenta informações. Só que agora ele não fala mais o que falou antes. Nós que vamos ter que somar. E lá em Daniel 7, no quarto animal, nós vamos ter 10 chifres, que está em paralelo com os pés da estátua de Nabucodonosor, só que não vai mostrar que os 10 chifres são barro e ferro unidos. Em Daniel 2 não vai ter o chifre pequeno se levantando e fazendo guerra contra 3. Em Daniel 7 nós temos, mas em Daniel 7 nós não temos, mostrando que é um reino de ferro, que é um reino dividido. Sem Daniel 2, você também já não pega o que está aqui. Aqui Deus está dando a visão dessa maneira e ele mudou a informação, ele mudou a revelação. Assim como Deus lá em Daniel vai mudando para acrescentar. Então a cabeça de ouro vira um leão, os ombros e peito de prata, eles vão virar um urso, reino da Pérsia. Aí o ventre de bronze com as duas coxas de bronze, é importante entender isso, porque as coxas da estátua, a princípio é norte e sul. Quando vai para as pernas de ferro, aí fica ocidente e oriente. É a transição da revelação da história profética. O conflito era entre Reino do Norte e Reino do Sul no Império Grego. Depois, os conflitos vão ficar entre Ocidente e Oriente, nas pernas da estátua. Lá no final, os conflitos vão pegar Norte, Sul, Ocidente e Oriente. Todo mundo vai estar em conflito. É uma grande revelação isso, mas precisa somar todos os eventos. Até o Apocalipse 17, que é a explicação final. Tudo que se falar tem que passar pela revelação final do Apocalipse 17, certo? Então, em Daniel 7 tem isso. Lá em Daniel 8, Deus ele não vai falar nada sobre o Império Babilônico e também não vai falar nada sobre o quarto reino. Ele vai pegar os do meio ali, o Império Persa, o Império Grego, e vai mostrar o conflito entre os dois e dali ele vai estender a história para o final. Assim como ele fez em Daniel 7. Do Império Romano ele estendeu para o tempo do fim. Do quarto animal ali está sendo contada uma história naquele quarto animal. Assim como aqui na águia, é o quarto animal essa águia. Está sendo contada uma história nela. Aqui não está contando nada sobre Babilônia, Pérsia e Grécia. Esses caíram. Deus está contando a partir do Império Romano para frente. Então vai bater lá com o Apocalipse 13 e o 17, onde tem as cabeças da besta. Falando 5 caíram, uma existe, a outra ainda não veio. Quando vier vai durar pouco tempo. E depois vem o 8º rei. Tem que levar em conta tudo isso. Então, em Daniel 8, Deus vai mudar de novo as figuras. O que era um urso,
agora vai virar um carneiro com 2 chifres, e o que era um leopardo de 4 cabeças, que até então Daniel não sabia o que seria aquilo, a não ser o terceiro reino, lá em Daniel 8, Deus já vai mostrar que é o império de Javã, tem a ver com os filhos de Noé, Madai, Gog e Magog. Vai mostrar que aquelas 4 cabeças do leopardo são 4 reinos que se dividirão na Grécia. Então a Grécia vai se tornar um reino dividido. Tá vendo? Mudou as figuras. Depois disso, Deus não usa mais figuras, ele apenas vai explicando as visões até chegar no capítulo 12. Lá no Apocalipse 13, Deus não vai mudar as figuras, ele só vai conectar os animais para virar uma besta. Aí vai virar uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Aí Deus vai acrescentar detalhes como diademas, imagem da besta, marca da besta e todas aquelas questões. Vai acrescentar uma besta da terra. Então, padrão de revelação de Deus. Vai mudando as figuras para acrescentar. Em Esdras, Deus fez a mesma coisa. Ele mudou. O 4º animal de Daniel virou uma águia aqui. Então aqui Deus está falando das pernas de ferro da estátua, Ocidente e Oriente, e Deus está falando daquele 4º animal, a história contada lá naquele 4º animal. Até aqui, Deus falou de 3 asas que se levantaram no Oriente Médio e reinaram. Presta atenção nos detalhes. A primeira reinou e passou. O que é isso? E a segunda reinou, e aqui veio o destaque falando, olha, ninguém reinou o mesmo tempo que você. E depois de você, ninguém vai reinar nem metade do teu tempo. Deus está frisando isso pra gente. Uma grande peça dentro dessa visão. Então eu vou ler de novo para a gente recapitular. Verso 13. E aconteceu que quando reinou, chegou o seu fim, e o seu lugar não apareceu mais. E os seguintes se levantaram, e reinou e se divertiu muito. E aconteceu que quando reinou, veio também o seu fim, como o primeiro, a primeira asa, de modo que não apareceu mais. Então ouviu-se uma voz e disse, para a segunda, ouve tu que governas a terra há tanto tempo. Aí você vai entender o porquê tanto tempo. Isto te digo, antes que não apareça mais. Ninguém depois de ti alcançará o teu tempo, nem metade dele. Então surgiu o terceiro e reinou como o outro antes e também não apareceu mais. Então na história você tem que descobrir qual que é o reino que mais reinou, lá vindo do Oriente Médio, para entender os outros reinos, ou seja, eles não vão reinar nem metade desse reino aqui. Nós sabemos que o Império Romano começou no Ocidente, ele é a águia. Aí depois, Constantino vai expandir o reino para o Oriente, Constantinopla, onde vai ter o Império Bizantino. Essas informações você pode verificar e confirmar no Google, Wikipédia ou algum outro site, que se for fiel à história, eles vão estar falando isso. E aí que fica interessante olhar para as cabeças da águia. Porque o Império Bizantino, ele usava aquele emblema com águia com 2 cabeças. Uma para a esquerda e outra para a direita. É o brasão que muitos reinos usaram e ainda hoje usam. Então, ou seja, Deus está revelando para a gente algo que tem a ver com o poder antigo, que aparece de novo no nosso tempo. Eles vão ressurgindo e vão fazendo alianças até chegar no Império da Besta. Ok, verso 14. E aconteceu que quando reinou, veio também o seu fim, como o primeiro, de modo que não apareceu mais. Aí Deus deu uma dica aqui para a gente, porque isso que foi falado aqui para a segunda asa, foi uma dica para a gente. Deus, na presciência dele, ele viu e disse, aqui eles vão entender em que ponto da história eles estão e o que eu estou querendo revelar com isso. Eles vão entender o porquê das 3 cabeças, da águia, e vão entender o propósito de tudo. Verso 19. E assim foi com todos os resíduos, um após outro, à medida que todos reinavam e depois não apareceram mais. Então eu observei, e eis que, com o passar do tempo, as penas que se seguiram levantaram-se do lado direito para que pudessem governar também. Alguns deles governaram, mas dentro de um tempo eles não apareceram mais. Pois alguns deles foram criados, mas não governados. Verso 22. Depois disso olhei, e eis que já não apareciam as 12 penas, nem as 2 pequenas penas. Mas aí você fica confuso. Você fala, peraí, as 12 penas e as 2 pequenas, apareceram mais 2 então? Então quer dizer que são 12 e das 12 brotam mais 8 e depois mais 2? Será que são 20 então? E 22? Aí você fica em dúvida. Mas aqui eu acredito que é uma maneira que ele está explicando, porque essas 2 penas, que são pequenas, elas são preservadas lá para o fim.
Então, o que Esdras está dizendo é que ele olhou para a águia e não viu mais nada, ele só viu as 3 cabeças. Não é que passou o tempo de tudo e que todas as asas já reinaram. Ele só está mostrando que tem um tempo no mundo em que ele não vê mais esses impérios. De fato, pode coincidir com algum tempo da história, porque eu mesmo não sei tudo aqui. Eu me perco em algum ponto aqui no miolo, não consigo distinguir o tempo, e nem todas as asas. Mas se Deus deu pra gente o início e o final, com certeza Deus vai nos dar aqui asa por asa. Conforme um vem e acrescenta, o outro se interessa e busca, aí nós vamos pegar toda a revelação aqui. Verso 23. E no corpo da águia não havia mais nada, mas 3 cabeças que descansavam e 6 pequenas asas. Aí aqui que eu falei para você que confunde, né? Então não tinha mais as 12, será que as 12 passaram? Aí surgiram mais 6, porque essas 6 estão sendo contadas com aquelas 2 ali do verso 22. Então são 8. São aquelas 8 pequenas que Deus chama de asas perversas. Verso 24. Então vi também que 2 pequenas penas se separaram das 6 e permaneceram sobre a cabeça que estava do lado direito, pois as 4 continuaram em seus lugares. Então vê que Deus está revelando a história dessa maneira. 12 asas, 8 são contrárias e são pequenas e são perversas. Aí dessas 8, 2 se separam dessas 8 e vão lá para a cabeça da direita, antes mesmo dessas cabeças se despertarem. Então ficam 6, mas houve um tempo aqui da história em que Esdras viu e ele olhou para a águia e não tinha nada. Só tinha 6 asas. Ou seja, 2 foram lá para a cabeça da direita. Então por isso que aparecem esses números. 8, 6, dessas 6, aí 4 vão se planejar para reinar, não vai dar certo e vai diminuindo, porque vão sobrar, de 6 vão sobrar 4. Aí depois de 4 vão sobrar só essas 2. E aí depois o conflito vai lá para a cabeça. Vamos ler. Pode ficar um pouquinho complicado agora, mas com a explicação e com a recapitulação vai ficar claro. Com o tempo, você vai escutando isso, vai ficando claro. Eu vi também que 2 pequenas penas se separaram das 6 e permaneceram sobre a cabeça que estava do lado direito, pois as 4 continuaram em seu lugar. Elas estão abandonando um ponto do reino e indo para o outro. Verso 25. E eu olhei, e eis que as penas que estavam sobre as asas pensaram em se estabelecer e ter o governo. Agora elas vão fazer ali a aliança entre elas para tentar estabelecer o governo. Verso 26. E eu olhei, e eis que havia uma armada, mas logo ela não apareceu mais. E o segundo chegou mais cedo do que o primeiro. Eu olhei, e eis que os 2 que restaram pensaram também em si mesmo reinar. Só que essas 2 parece que têm mais potencial. Porque a partir daqui, olha o que vai acontecer. Verso 29. E quando assim pensaram, eis que despertou uma das cabeças que estavam em repouso, a saber, aquela que estava no meio, pois isso era maior do que as outras 2 cabeças. Ou seja, ela era maior do que as outras 2 cabeças, a cabeça do meio é a maior. Então eu vi que as outras 2 cabeças estavam unidas a ele. Ou seja, houve uma aliança das 3 cabeças. Aqui diz assim, estavam unidas. No áudio diz, ela aliançou as outras 2 cabeças a ela, que eu acho que é o que faz mais sentido. Nesse caso aqui não tem como confirmar. De qualquer forma, o que tem como confirmar é que fizeram aliança. Mas pela lógica contextual, a cabeça do meio que despertou. Não diz que a da esquerda ou a da direita. Então, quem você acha que começou com alianças? A do meio. Então faz sentido a do meio começar a falar e fazer alianças. E uma aliança que é conveniente para eles naquele momento. Então aqui diz, verso 30. Então vi que as outras 2 cabeças estavam unidas a ele. E eis que a cabeça foi virada com as que estavam com ela e comeu as 2 penas debaixo da asa que teria reinado. Ou seja, as 3 cabeças se unem para juntas devorarem aquelas 2 penas que planejava reinar. Quais são essas asas? Quais são esses detalhes? Isso nós vamos ter que pensar bastante, porque Deus fez assim. Ele deu o ponto A e o ponto C para a gente. Ou seja, o ponto A é o início da visão, o ponto C é o final, e deixou o ponto B em enigma, para a gente pensar. Pelo menos é assim que eu percebo que Deus fez, porque não foi difícil para descobrir o começo,
E o final ainda foi o que me deu mais dica para o começo. Mas o meio está mais difícil de descobrir. Verso 31. Eis que a cabeça foi virada com os que estavam com ela e comeu as duas penas debaixo da asa que teria reinado. Mas esta cabeça colocou toda a terra com medo e governou nela sobre todos aqueles que habitavam na terra com muita opressão e tinha o governo do mundo mais do que todas as asas. Ou seja, essa cabeça teve mais autoridade no mundo do que todas as asas que reinaram antes. Mais do que o Império Romano, mais do que o Império Bizantino, mais do que o Império Turco-Otomano. Qual é o reino potencial para ter controle sobre toda a terra? A não ser um governo onde tenha inteligência artificial. Tá vendo? Deus dando a dica. E olha como isso vai ficar mais claro. Porque aqui Deus está falando de poder, de controle e não de tempo de reinado. Tempo de reinado foi a segunda asa. A segunda asa reinou até mais do que a própria águia, começando ali com o Império Romano. O único reino que tem potencial para controlar o mundo inteiro mais do que tudo antes é um reino onde tem energia. Onde tem energia nuclear, onde tem tecnologia, onde tem rastreamento. Aí vai fazer sentido cabeças de águia. Olha só, verso 32. E depois disso eu olhei, e eis que a cabeça que estava no meio, de repente não apareceu mais com as asas. Ou seja, o tempo da cabeça do meio passou. Verso 34. Mas restaram as duas cabeças que também governaram da mesma forma sobre a terra e sobre aqueles que habitavam na terra. Então a cabeça do meio passou, ficaram as duas, a da esquerda e a da direita, cabeças de águia. E agora, quando a cabeça do meio passa, você tem uma águia com duas cabeças. Pronto, Deus já deu aí uma imagem da história. É como se o Espírito tivesse mostrado, através dessa águia, agora com duas cabeças, uma para a esquerda e outra para a direita, os meus servos vão discernir as coisas. Eles têm Daniel, eles têm o Apocalipse, eles estão vivendo naquele tempo, eles vão se encontrar com esse livro e eles vão entender o propósito. Verso 35. Eu olhei e eis que a cabeça que estava do lado direito devorou a que estava do lado esquerdo. Agora as cabeças começam a se devorar. A do meio passou, não foi devorada por nenhuma cabeça, mas ela passou. Agora da direita, onde tinha as duas asas pequenas, devorou a da esquerda. Verso 36. Então ouvi uma voz que me disse: olha diante de ti e considera o que vês. Deus chamou a atenção de Esdras e falou: Esdras, considera o que você está vendo. E através disso Deus fala com a gente: presta atenção. E olhei, e eis que era como um leão que ruge, afugentado da floresta, e vi que ele emitiu uma voz de homem à águia e disse: ouve, e falarei contigo, e o Altíssimo te dirá: não és tu o que resta dos 4 animais que eu fiz para reinar no meu mundo, para que o fim dos seus tempos pudesse chegar através deles? Deus está falando: você, águia, não é o 4º animal? E o 4º veio e venceu todos os animais que haviam passado e teve poder sobre o mundo com grande temor e sobre toda a extensão da terra com muita opressão perversa. E por tanto tempo ele habitou na terra com engano, ou seja, a expansão do Império Romano. O Império Romano cai, assim como Deus fala lá em Apocalipse 17. 5 caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. 5 caíram. 1 existe, é o Império Romano. O outro ainda não veio, é a 7ª cabeça com 10 chifres. Quando vier, durará pouco tempo. Assim como essa cabeça do meio passou rápido. E a besta que viste, o total dela, é o 8º rei. Verso 41. Pois a terra não julgaste com verdade, pois afligiste os mansos, prejudicaste os pacíficos, amaste os mentirosos e destruíste as habitações dos que produziam frutos, e derrubaste os muros daqueles que não te causaram dano algum. É a opressão do Império Romano e de todos os reinos que sucedem após ele. Se você for em Daniel 7, eu não vou ler aqui para resumir, você vai ver que Deus, quando ele vai explicar sobre os 10 chifres que está na cabeça do 4º animal, que é Roma, ele fala: 10 reinos se levantarão desse reino. Ou seja, do Império Romano se levantam 10 reinos. São gerações, é um traçado de uma história que você vai ter que buscar. Então se levantam sendo o Império Romano, mas quem são os reinos que sucederam do Império Romano Ocidental e quem são os reinos que sucederam do Império Romano Oriental? É isso que Deus está mostrando para você. Verso 43.
Portanto, a tua injustiça sobre o Altíssimo e a tua soberba ao Poderoso. Ou seja, está falando, então você foi injusto com o Altíssimo e foi soberbo com o Todo-Poderoso. Não reconheceu a pregação do Evangelho. O Evangelho foi pregado lá no Império Romano, se levantaram imperadores, mataram os santos, depois se levantou outro imperador e modificou o sistema. Agora os romanos tinham que se tornar cristãos, aspas, é um evangelho adulterado. Aí a coisa só foi ficando feia, ou seja, se mostrou soberbo para com o Altíssimo. Depois, ainda a história é recuperada, o evangelho está sendo pregado nos nossos tempos, e essa águia continua agindo da mesma maneira. Verso 44. O Altíssimo também olhou para os tempos de orgulho e eis que eles terminaram, as suas abominações se cumpriram. E, portanto, não apareça mais, ó águia, nem as tuas asas horríveis, nem as tuas penas perversas, nem as tuas cabeças maliciosas, nem as tuas garras nocivas, nem todo o teu corpo vaidoso. Nem as suas garras nocivas, as garras da águia. Então você pode ver, assim como no quarto animal, ele tem dentes de ferro e unhas de bronze. Então até do Império Grego-Romano tem influência. Verso 46. Para que toda a terra seja revigorada e possa retornar, liberdada da tua violência, e que ela possa esperar o julgamento e a misericórdia daquele que a criou. Restauração. Agora o capítulo 12, verso 1. E aconteceu que, enquanto o leão falava estas palavras à águia, eu vi, e eis que a cabeça que restava e as 4 asas não apareceram mais. E os 2 foram até ela e se estabeleceram para reinar. E o seu reino era pequeno e cheio de alvoroço. Faz alusão ao chifre pequeno que cresça. Eu acredito que fala do reino breve e cheio de alvoroço, porque essa cabeça restante, a da direita, que devorou a da esquerda e que 2 asas ficaram com elas, ela é o 8º rei do Oriente Médio. Claro que aí tem as alianças com o Ocidente, tem países do Ocidente que estarão unidos a ele, mas a soberania será no Oriente Médio, os filhos de Ismael, querendo derrotar todo mundo. Eles vão fazer alianças com o Ocidente, mas serão alianças falsas, porque no final das contas, eles vão fingir que não se importam, que as nações do Ocidente não reverenciem Alá, o Deus deles, porque em troca de petróleo que eles fornecem, eles querem armamentos, eles querem liberdade, eles querem entrar nas nações e ter liberdade para criar mesquitas, para adorar lá em qualquer ponto, para estabelecer as suas sinagogas, para que depois que uma parte do reino entrar em todas as nações, estabelecer mesquitas, contrariar o evangelho, mesmo que eles não façam guerra, pelo decreto do 8º rei da parte de xiitas, eles vão ser obrigados a matarem os santos e a fazer guerra mesmo de espada. Até quem não quer essas guerras da parte dos muçulmanos terão que fazer. E é aí que vai haver uma grande confusão ao ponto do anticristo matar o seu próprio povo, aqueles que não quiserem fazer o que ele decreta. Na verdade, a tirania do anticristo, que vai estar sobre a autoridade de Satanás, tendo o trono dele, vai ser tão grande que nem Adolf Hitler, nem Nero vai chegar aos pés da maldade desse homem. Isso que eu estou falando tem nos profetas, tem no Apocalipse. Eu não estou imaginando e interpretando algo. Tem textos falando isso. Então paramos no verso 2, né? O reino vai ser breve e cheio de alvoroço. Verso 3. Eu vi, e eis que eles não apareceram mais, e todo o corpo da águia foi queimado, de modo que a terra estava com grande medo. Então despertei da angústia e transe da minha mente, e de grande medo eu disse ao meu espírito. Pode ver, o quarto animal foi queimado, lá em Daniel 4, assim como essa águia. Verso 4. Eis que isto me fizeste, ao investigares os caminhos do Altíssimo. Eis que estou cansado de espírito e muito fraco de espírito, e há pouca força em mim, devido ao grande medo que me afligiu esta noite. Por isso rogo agora ao Altíssimo que me console até o fim. Eu disse, Senhor, aquele que governa, se encontrei graça diante de ti, e fui justificado contigo diante de muitos outros, e se minha oração realmente subiu diante da tua face, conforte-me então e mostre-me ao teu servo a interpretação e a clara diferença desta terrível visão, para que possas confortar perfeitamente minha alma, pois me julgaste digno de me mostrar os últimos tempos. E ele me disse,
Esta é a interpretação da visão. A águia que viste subir do mar é o reino que foi visto na visão do teu irmão Daniel. Deus deu a dica. Daniel precisa dele. Mas isto não foi explicado a ele, portanto agora eu te declaro isso. Deus está falando para você, eu vou explicar com algumas diferenças. De maneira que precisa tanto de Daniel como de Esdras, para ter um conhecimento completo dos nossos tempos. Assim como Deus prometeu no livro de Enoque, que no final da 7ª semana, Deus daria um conhecimento cétuplo de todas as suas obras. E lá no final do livro de Enoque, Deus fala que livros seriam dados aos santos e eles se alegrariam. Claro que inclui os livros que estão na Bíblia, mas inclui também os livros que seriam dados no final dos dias, incluindo Enoque. Verso 12. Mas isto não foi explicado a ele, portanto eu te declaro isso. Eis que virão dias em que se levantará um reino na terra, e será mais temido do que todos os outros reinos que existiram antes dele. No mesmo reinarão 12 reis, um após outro. Lá em Daniel, veja que a explicação é semelhante. O jeito de falar é semelhante. Mas lá em Daniel, Deus explica, 10 reis se levantarão desse reino. Ou seja, Deus pulou até o fim e diz que 10 reinos vão se levantar daquele reino, mas pulou todo o ponto da história. Aqui Deus está realmente provando o que disse para Esdras. Eu vou explicar para você como não expliquei para ele. Está acrescentando detalhes. Então Deus está nos revelando aqui o que vai acontecer antes de se levantar o chifre pequeno, que é exatamente o nosso ponto. E não é à toa que o vídeo está no YouTube agora e não anos antes, e não anos depois, mas agora. Verso 15, do qual o segundo começará a reinar e terá mais tempo do que qualquer um dos 12, como foi explicado antes. E isso significam as 12 asas que viste. Quanto a vós que ouviste falar, e que viste não sair das cabeças, mas do meio do corpo, esta é a interpretação, que após o tempo desse reino, surgirão grandes lutas, e ele estará em perigo de fracassar. No entanto, ele não cairá, mas será restaurado novamente ao seu início. Pronto. Deus está dando aqui para a gente uma grande informação. Esse reino dessa águia com essas asas vai chegar no tempo do meio, por isso que a voz veio do meio, que vão ter tantas lutas e tantas intrigas que vai chegar um tempo que parece que ele vai cair, vai acabar. Parece que está falando aqui do tempo aonde a segunda asa reina com muito tempo, e depois vão vindo as outras, são reinos fracos, passam rápidos, eles não se estabelecem. Então parece que vai se desmanchar. No entanto, eles retomam o seu primeiro poder. Qual é o primeiro poder do reino? Como começou a história. Império Romano conquistou a terra toda, veio o Império Bizantino, aí está a Igreja Católica Romana outra vez. Não é à toa que tem aí o poder católico no mundo. E com o advento da internet, Instagram, eles estão mostrando todas as suas abominações, até o ponto que eles vão se aliar com a besta. Sim, esses que falam de Maria, que idolatram, que pisam na Bíblia, que ficam defendendo aquelas abominações, e eu não estou falando isso porque eu sou evangélico, eu não sou reformado. Martinho Lutero é outra parte da prostituição dessa besta da terra. Não tenho nada a ver com o adventismo do sétimo dia e nem judaísmo. Eles estão aí. E depois do Império Bizantino, o Império Otomano. Erdogan, lá na Turquia, não está proclamando o califado e querendo restaurar tudo de novo? Não é o desejo ardente do Oriente Médio? Então, o anticristo vai trazer a unificação entre eles para que eles tragam a Sharia e todas aquelas coisas novamente no mundo. Só que, como diz no Alcorão, e eu não estou inventando isso, eles vão mentir, eles podem enganar para que eles consigam penetrar nas nações, pegar dos armamentos, quando eles conseguirem armas nucleares, alcançar o poder na ONU e o poder no mundo, aí o mundo vai saber que eles são um jumento selvagem. Vai se cumprir o que está lá no livro da lei. Ismael é um jumento selvagem. A mão dele será contra todos, e a mão de todos contra eles. Todas as nações vão estar contra eles e eles contra todos. Só que eles vão fazer alianças. Pode ver, a águia tem 3 cabeças, a do meio cai, a da direita vai e engole a da esquerda. Olha, engoliu a aliada dela. Isso é o que dá. Fazer aliança com esse povo. Deus já avisou na Bíblia, mas os homens não acreditam. Até os próprios muçulmanos que de pequenininho foram
instruídos no Alcorão, mas não querem guerra. Eles querem estabelecer o islamismo através da paz, o que é um grande engano, porque eles são desobedientes ao que está no próprio livro, e por isso a divisão. Porque uns cobram a espada, que está escrito no livro, outros focam só na paz. É um engano de ambos os lados, porque Satanás faz isso. Então, isso vai virar um tumulto tão grande na Terra, mas no final das contas, essa águia vai estabelecer o seu antigo poder e eles vão retornar. Por isso que você vê papas fazendo aliança com o Oriente Médio, você vê China, Rússia fazendo aliança com os filhos de Ismael com o Oriente Médio. Está aqui dentro. Verso 19. Embora você tenha visto 8 pequenas penas, asas, grudadas em suas asas, esta é a interpretação. Que nele surgirão 8 reis, cujos tempos serão apenas pequenos e os seus anos rápidos. Tá vendo? Passa rápido, são insignificantes. Só que elas são malignas, elas são perversas. Pode ver que 2 das 8 abandonam, ficam 6, 2 das 6, dessas 6 abandonam as 6, ficam 4, mas essas 2 vão lá para a cabeça da direita. Verso 21. E 2 deles perecerão aproximando-se ao meio do termo. 4 serão guardados até que o seu fim comece a aproximar-se, mas 2 serão guardados até o fim. E embora viste 3 cabeças descansando, esta é a interpretação. Nos seus últimos dias, o Altíssimo levantará 3 reinos e renovará neles muitas coisas. E eles terão o domínio da terra. Aqui diz, o Altíssimo levantará 3 reinos, que está permitindo eles se levantarem, e renovará neles muitas coisas na terra. Aqui está dizendo que o Altíssimo renovará neles muitas coisas na terra. Mas aqui fica estranho, né? Embora seja uma realidade de permissão, tá estranha essa narrativa. O do áudio está muito mais conexo. Se levantarão 3 reinos na terra e eles renovarão muitas coisas na terra. Seja como for, a gente consegue entrar num acordo. Porque se fala que o Altíssimo vai levantar e ele vai renovar muitas coisas na terra através deles, o resultado é quase o mesmo, né? Mas no áudio fica melhor para escutar, sem sombra de dúvidas. Então eles renovam muitas coisas na terra. Quais são essas? Primeiro, essas 3 cabeças são as do fim. Então tem que ter a inteligência artificial, que vem da energia, que vem de internet. É o mundo que nós estamos vivendo. Renovar muitas coisas na Terra, você tem que ter na mente as fases da Revolução Industrial. Se você pega a linha do tempo e volta 100 anos nesse mundo, e você visse isso lá de cima, uma visão de avião, de helicóptero, você ia ver a natureza voltar e o cinza desaparecer. Isso é o que você vê numa linha do tempo, como se fosse pegando uma agulha de um editor de vídeo e voltando. Se você retrocede 100 anos, você ia ver o mundo ficando mais verde e menos cinza. Se você avança 100 anos, o mundo fica mais cinza e menos verde. Através da energia e através da energia nuclear, os homens alteraram o mundo. Eles destroem grandes lugares onde tinham árvores e tudo mais e constroem cidades, grandes prédios e grandes cidades. E depois, através da energia nuclear, da inteligência que vai aumentando, da tecnologia, da internet, eles se conectam. E é aí que você vê que aquela cabeça do meio tem poder sobre toda a Terra, por causa dessa conexão, entendeu? Por causa da união que eles fazem. A Primeira Guerra Mundial impulsionou ao mundo a abandonar a agricultura, a abandonar tudo que Deus deu para o homem. Dali sai toda a vida do homem. Então eles abandonaram isso e colocaram seu coração na guerra. Aí, o que fez? Satanás faz a festa, porque ele vai e adoece a agricultura. Se adoecer a agricultura, adoece os homens. Então, cada nação agora quer se armar ao máximo para não ser vítima de destruição, como foram algumas nações da Primeira Guerra Mundial. E aí, através da transição da primeira para a segunda, o mundo é alterado. As mulheres saem das suas casas, vão para as fábricas, e depois que elas percebem que podem produzir tanto quanto o homem, entre aspas, né? Em alguns pontos sim, outros não, elas não querem mais viver a vida de antes. E assim o mundo todo é alterado. Então, eles renovam coisas na terra. Entendeu? Que é daí que vinha a imagem da besta. A imagem da besta é feita pelos homens. E os homens vão criar uma imagem que controla o mundo todo como? Através da inteligência artificial. Tá vendo? A gente consegue recapitular tudo que a gente tem aprendido aqui. E embora viste 3 cabeças descansando, esta é a interpretação. Nos últimos dias, o Altíssimo levantará 3 reinos e renovará neles muitas coisas e eles terão o domínio da terra. Aí você pensa, 3 reinos? Mas foram só 3 reinos que fizeram tudo isso?
Não, quando chega na parte da cabeça, são reinos. Reino 1, 2, 3, porque ele está mostrando 3 cabeças. Mas você vai entender aqui que cada cabeça são reinos unidos. De maneira que as asas são um só reino, cada uma. Mas, quando chega na cabeça, o potencial aumenta. Agora são reinos que se unem. É o que aconteceu quando a gente começa a entrar nos pés da estátua, lá no calcanhar. Nações começam a se unir, barro e ferro. Até chegar a um ponto que vai surgir um império de 10 reinos. Agora nós já temos 5, lá na ONU. E é aqui que Deus vai estar tratando da ONU. Até que você reconheça a ONU como a 7ª cabeça, você não entende isso. Porque é impossível alguém que usa o cérebro, tem profecias bíblicas, olhe para a ONU de Nações Unidas e diga: a ONU é a 7ª cabeça? Não, ela não é o 6º reino, ou seja, não tem nada a ver com o Império Romano e também não tem nada a ver com o 8º. É impossível. Então o que é a 7ª cabeça? Se não é o 6º e não é o 8º. O 8º vem do 7º, na verdade ele vem do 7, mas ele está ali mais próximo do 7º. O 8º rei são Nações Unidas. Vai ter que usar até as nações que estão unidas agora. Como que a ONU não é nada? Na Segunda Guerra Mundial, 5 países se destacaram e saíram vencedores, e hoje eles governam o mundo. Deus está focando aqui no que os nossos olhos estão vendo, os nossos ouvidos ouvindo. Olha o que a Rússia fala, o que a China fala, as alianças que eles fazem, as guerras frias que eles estão fazendo. Sabe o que é Guerra Fria? Uma Guerra Fria é uma guerra que não está quente. Ela esfriou, mas ela tende a esquentar. Os próprios cabeças da ONU, aqueles que estão na mesma cúpula, eles querem devorar um outro. É um ameaçando o outro, um exibindo arma nuclear para o outro, um querendo ter mais poder que o outro. Ou seja, a própria ONU está em colapso. Por isso que vai ter renovação e Deus está tratando disso aqui. Então, verso 18 mais uma vez, que após o tempo desse reino surgirão grandes lutas e ele estará em perigo de fracassar, no entanto ele não cairá, mas será restaurado novamente ao seu início. Você pode entender aqui também como uma ferida de morte. Uma das cabeças foi ferida de morte à espada e ela volta, certo? Quando essa cabeça volta, ela restitui o poder de vários reinos anteriores. E aí no canal já tem vários vídeos falando sobre isso. Só você seguir ali os links, as playlists. Então, verso 23, para a gente retomar a leitura. Nos seus últimos dias, o Altíssimo levantará 3 reinos e renovará neles muitas coisas, e eles terão domínio da terra e daqueles que nela habitam, com muita opressão acima de todos os que existiram antes deles. Por isso são chamados cabeças de águia. Porque estes são os que cumprirão a sua maldade e que cumprirão o seu fim último. Eles cumprem toda a maldade que era aquela lá do princípio, só que agora no poder de armas nucleares, no poder de inteligência artificial e de controle total. Não tem como fugir aqui do tempo em que nós vivemos. ONU, alianças, aqueles reinos, China, Rússia, filhos do Oriente Médio. Verso 26. E embora você tenha visto que a grande cabeça não apareceu mais, isso significa que um deles morrerá em sua cama e ainda assim com dor. Tá, a cabeça do meio é o quê? É ONU? Porque se a cabeça do meio é a ONU, quer dizer então que a da esquerda é a 6ª cabeça e a da direita é o 8º rei? Bom, de fato, a da direita é o 8º rei e a do meio é a ONU. Será que a da esquerda é o Império Romano? Mas o Império Romano não é a própria águia? Então fica estranho, né? Acontece que essas 3 cabeças estão para o fim. Então Deus vai tratar da história do tempo do fim, mas do fim mesmo, através dessas 3 cabeças. E ele vai usar cabeças como asas de águia, não é por acaso. De fato, essas 3 cabeças vêm lá do Império Romano, só que agora nós estamos tratando do fim. E o porquê das asas de águia? Olha só, qual é o país que tem a soberania no mundo hoje? São alianças. São vários, mas tem um que tem a supremacia. Só que ele não reina sozinho. Rússia e China, que são do Oriente, Estados Unidos do Ocidente, Reino Unido e França. Aonde está a sede da ONU? Não é na Rússia, não é na China, e eles não gostam disso. Está nos Estados Unidos. Todos sabem que os Estados Unidos querem ter a supremacia no mundo, e de fato tem, eles ainda detêm. E por causa da ONU e de todas as contradições que existem dentro da ONU e por conta dos Estados Unidos, surgiram os BRICS. Essa ideia surgiu em 2001, tomou força em 2006, mas eles emergiram de fato do mar em 2009.
A primeira reunião oficial dos BRICS, ela foi feita na Rússia, onde tem o brasão com 2 cabeças de águia. E vocês vão entender perfeitamente o porquê desses mistérios de 2 cabeças de águia e às vezes 3 cabeças de águia. Os BRICS se tornaram uma organização tão poderosa que eles têm até um banco. E esse banco, a sede desse banco fica na China. Basta você estudar alguns vídeos de geopolítica que vocês percebem que os ímpios já conseguem discernir algumas das intenções dos BRICS, na verdade a principal intenção, que é uma aversão aos Estados Unidos principalmente, mas na verdade aos Estados Unidos e tudo que é aliado a ele. O comportamento dos BRICS desde 2006, 2009 é um comportamento padrão, é tirar a soberania dos Estados Unidos, que na profecia é a águia da cabeça esquerda, só que também é a do meio. Os Estados Unidos ainda são a maior potência do mundo. Eles governam o mundo através de sanções, através do dólar. Por mais que existem moedas virtuais e outros tipos de moedas no mundo, o euro, o ouro, ainda é o dólar que tem a supremacia no mundo, mas não vai ser assim por muito tempo. Segundo as previsões da geopolítica sem profecias, mas principalmente as previsões das profecias bíblicas com a geopolítica. Se você só estuda a geopolítica, você consegue discernir algumas coisas, mas não sabe realmente no que vai dar. Mas se você estuda as profecias bíblicas, elas te levam para a história e para a geopolítica e você sabe o que realmente vai dar. E sobre isso tem muito que se pensar, porque se não houver uma renovação dentro da ONU, tem que ter uma renovação no nosso entendimento. Isto é, para quem reconhece que a ONU é a 7ª cabeça da besta. A ONU, ela iniciou a 7ª cabeça da besta, mas ela pode não terminar sendo a 7ª cabeça da besta. Isso porque os Estados Unidos, a China e a Rússia fazem parte dos países da ONU, porque são 5 países que têm o poderio na ONU, mas 2 desses países estão na BRICS. Todos os 5 membros da ONU, eles têm poder de veto, mas os Estados Unidos desobedece quando ele quer. Às vezes é de maneira justa, porque senão as impiedades da Rússia com a China invadem o mundo todo, mas às vezes é por causa das intenções particulares dos Estados Unidos, porque todos fazem parte dos membros da besta. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a ele, mas se você tiver um olhar na geopolítica, os Estados Unidos ainda eles são mais justos do que China e Rússia. Só que eles não trabalham a favor de Deus. Tudo isso é muito complexo. Tudo isso nos deixa com dúvidas, mas ao estudar as profecias, você consegue discernir bem os fatos, por mais que demore algum tempo. Então, a ONU, ela iniciou a 7ª cabeça da besta, mas para ela terminar, precisa ter 10 reis. E isso pode acontecer tanto na ONU ou nos BRICS. Vai depender do que vai acontecer. O que nós sabemos que precisa acontecer são 10 países levantar no mundo, que vão governar o mundo por pouco tempo. Aí é a 7ª cabeça da besta. Só que nós temos que ter como ponto de partida a ONU, porque é ela que iniciou a 7ª cabeça da besta. Agora, não podemos ignorar o poderio dos BRICS, que vem crescendo cada vez mais. E pelas profecias do profeta Daniel, mas principalmente com destaque agora em 2ª Esdras, com o livro do Apocalipse, nós sabemos que o Ocidente ele vai perder o seu poder. Vão ter ataques? Vai ter retaliações? O Norte e o Sul também estarão em conflito, mas por um tempo o Oriente eles vão se unir. Por mais que eles se detestem, por mais que eles tenham objetivos diferentes, por mais que depois um vá engolir o outro, primeiro eles vão se juntar para engolir os Estados Unidos, para engolir a cabeça da esquerda, como está na profecia de 2ª Esdras. Tendo meditado sobre isso, nós temos que voltar a meditar nas cabeças da águia, porque o Império Romano usava a águia como a sua bandeira, sempre usou. Isso é oficial do Império Romano. E isso passou para o Império Bizantino. Só que no Império Bizantino, a águia passou a ter 2 cabeças. A mensagem começou desde lá. A Rússia também usa o brasão em sua bandeira com 2 cabeças de águia e ela ainda tem modelos com 3 cabeças de águia. Esse tipo de mensagem só pode vir de Deus, de uma inspiração divina de Deus nos homens. Talvez o diabo trabalhe ao contrário, ele queira deter esses avisos. Mas Deus, que é mais forte, que é soberano, ele deixa esses avisos, para que a gente some uma coisa com a outra. Porque não é vantagem para o diabo ficar dando avisos subliminares para nós. Mas Deus que faz esses avisos acontecerem. A mesma coisa na ONU,
quando colocam lá aquela besta na frente da ONU. É um bicho que lembra o quarto animal de Daniel capítulo 7, mas também lembra a besta do Apocalipse 13. Não é um bicho de 7 cabeças e 10 chifres, senão vai ficar muito na cara também. Mas é um bicho semelhante ao leopardo. Você olha ali e você identifica uma mensagem. E não é uma mensagem do diabo para nós, é uma mensagem de Deus para nós. A mesma coisa já acontecia desde o Império Romano, quando ele começou a utilizar uma águia. Ou seja, Deus usou a soberba dos reinos para nos dar mensagem, porque é pela soberba dos reinos que eles usam a águia como símbolo da sua nação. A águia tendo o poderio, sendo a mais forte de todas as aves, vendo tudo do alto, como se dominasse tudo. Cerca de 70 mil nazistas se aglomeraram no novo espaço durante 7 dias inteiros de doutrinação. O palco estava armado para a cineasta Leni Riefenstahl criar a grande ferramenta de propaganda de Hitler, o triunfo da vontade. E alguns na Terra usam até o leão, ou seja, usurpando os animais que representam o reino de Deus, porque tanto o leão como a águia representam as coisas de Deus. Deus apenas usou a soberba deles e as mensagens ficaram para nós. Algumas ficaram em oculto, como o livro de 2 Esdras, porque não há nenhum livro que revele todo esse tempo obscuro dos reinos como 2 Esdras. Quando você estuda Daniel com Apocalipse, você vai ter algumas revelações lá do tempo do Império Romano, mas você vai ter um salto para o tempo do fim, tipo a grande tribulação, ou o levantamento do chifre pequeno, mas a gente não sabe o que acontece antes. O livro de 2 Esdras, ele recapitula toda a história geográfica, geopolítica e confirma tudo para nós. Então você vê que tem 3 cabeças. Na esquerda, você tem uma águia. No meio, você tem uma águia. Esse meio aí é a ONU, mas você tem o destaque ali os Estados Unidos. Os Estados Unidos, de fato, está no Ocidente. Mas a águia tem uma cabeça central, ou seja, mostrando que essa cabeça central vai passar. Só que a cabeça da direita vai engolir a da esquerda. Quem é o único país, até onde eu sei, no Ocidente representado por uma águia? Quem é o país do lado direito que é representado por águia? Olha só como a conta fecha. Essa águia bicéfala, ela está agora atualmente representando a Rússia. Tem países no Oriente Médio que usa essa águia. Por exemplo, o Iraque usa. Aliás, o emblema do Iraque é a bandeira dessa águia, só que não é uma águia com 2 cabeças, é uma só cabeça e aquela águia dourada, onde tem a bandeira deles. Na bandeira você vai ter ali escrito Allah Akbar, Allah é grande. E nas letras árabes se identifica com a letra do grego sigma, que representa o valor 60. Lá no grego, você vai ter os 666 em letras gregas. Quando você pega aquelas letras e olha para elas, elas são bem semelhantes às letras árabes, que constituem o nome Allah é o único Deus, que é o que está na bandeira da Arábia Saudita. Ou seja, a besta é constituída, sim, por filhos do Oriente Médio, ela tem a parte da tecnologia que é a parte integrante. Qual é a nação que não vai usar a tecnologia hoje? Então você está vendo essa união de países? Eles usam a águia porque a águia é a rainha, na terra é o leão. Então eles querem mostrar que eles têm a supremacia sobre todos os reinos na terra. É a soberba deles diante de Deus. Em Ezequiel 17 você vai ter a parábola das 2 grandes águias. Uma ali é Cristo, a outra é o inimigo. No caso, representado naquele ponto por Nabucodonosor. Mas a gente sabe que é o diabo por detrás disso. A antiga Babilônia já tinha a águia nela. Era um leão com asas de águia. Então você vê que isso vai passando pelas gerações até chegar no nosso tempo. Então, se uma cabeça da águia do lado direito engole lá da esquerda, não fica difícil da gente entender que os Estados Unidos vai cair, porque se eles saírem da jogada, entra espaço para os filhos do Oriente Médio entrarem. Quando o chifre pequeno se levantar, vão ter as guerras finais, que num vídeo eu mostrei 4 fases dessa guerra final. Então confirma isso daí, eu passei as imagens para vocês, adiantei muita coisa, mas vocês vão lá e confirmam. Então vamos retomar pelo verso 32. Este é o ungido que o Altíssimo guardou para eles e para a sua maldade até o fim. Ele os repreenderá e os repreenderá pela sua crueldade. É aquele leão que falou contra a águia, né? Porque ele os porá vivos diante de si para o julgamento e os repreenderá e os corrigirá. Apocalipse 20. A besta e o falso profeta são amarrados e trazidos na sua presença. E no Apocalipse 19, né? E no 20 eles são julgados e jogados no lago de fogo, vivos. Pois ele livrará com misericórdia o resto do meu povo, aqueles que foram
pressionados nas minhas fronteiras, e os alegrará até a vinda do dia do julgamento, do qual te falei desde o princípio. No começo do livro, Deus fala sobre isso. Este é o sonho que você viu, e estas são as interpretações. Igual Deus fala para Daniel. Este é o sonho e esta é a interpretação. Você só foi capaz de conhecer esse segredo do Altíssimo. Portanto, escreve num livro todas essas coisas que viste e esconde-as. Isso vai ser explicado no capítulo 14 em diante. O porquê disso. E ensine aos sábios do povo, cujos corações você sabe que podem compreender e guardar esses segredos. Mas espera aqui ainda mais 7 dias, para que te seja mostrado tudo o que agrada ao Altíssimo te declarar. E com isso, ele seguiu o seu caminho. Então a gente finaliza aqui. Deixe os comentários, eu quero ver o que vocês entenderam. E se vocês receberam esse livro como palavra de Deus, se receberam, eu fico muito feliz, porque de fato ele é. Depois disso, nós vamos estudar as profecias de Baruque. Mas primeiro, eu tenho que terminar essas daqui, porque tem muito o que falar, tá? Ouça o livro inteiro, os links vão estar no comentário fixo, a narração com música de fundo, sem música de fundo. Olha que maravilha, tá a nosso dispor. Ou seja, quem não escuta, quem não liga, é porque realmente não tem relação com essas coisas. Então é isso, irmãos, fiquem na paz, Deus abençoe.